Shalom, shalom, amados irmãos. Queridos, vamos estudar a porção desse maravilhoso Shabat, referente ainda à comemoração de Pêssach, comemoração de Páscoa. Nosso encontro no meio da semana foi uma bênção, e hoje nós continuaremos a enfatizar o real significado, o verdadeiro sentido de Pêssach. Tudo quanto está escrito para o nosso ensino está escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Então, o Eterno, logo nas 10 palavras, em Êxodo 20, o primeiro mandamento, o Eterno se identifica: eu sou Adonai teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então esse é o primeiro mandamento. O Eterno tirou o nosso povo, Ele é o nosso Elohim, conforme nós declaramos o tempo todo: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ele é único, e Ele tirou o nosso povo, os nossos ancestrais, da terra do Egito, da casa da servidão. E qual é o sentido de tudo isso? Nós sabemos que Pêssach, Páscoa, marca o início do calendário bíblico em Israel, como sendo aí uma das festas mais importantes. Dentre aquelas 3 festas da peregrinação, das festas das peregrinações, Pêssach é a festa mais importante, exatamente por causa também do seu conteúdo, no sentido de trazer para nós o significado de libertação, tanto a libertação do nosso povo lá atrás, de uma servidão, de uma escravidão real, física, quanto metaforicamente em relação a nós, sobretudo nos tempos modernos. Então, lemos o capítulo 12 de Shemot, de Êxodo, na nossa festa. Não vamos lê-lo novamente, depois os irmãos façam a leitura em casa. O capítulo 12 de Shemot elenca ali, passo a passo, tudo que o Eterno fez com o nosso povo, tudo que o Eterno quis nos ensinar, delimitando que esta festa de Pêssach fosse um memorial para que nós, os filhos de Israel, jamais nos esquecêssemos da nossa ancestralidade. Volto a dizer, tanto dessa parte da escravidão mesmo, física, do nosso povo, quanto agora da escravidão mental, psicológica, que nós vivíamos até bem pouco tempo. Nós sabemos os males, os graves males que o sistema religioso romano, greco-romano, toda a cultura, o sistema mesmo impôs sobre todo o Ocidente, tudo que chegou aqui para nós de uma forma deturpada, de uma forma enviesada, cortando os nossos laços com Israel. Nós sabemos que até o 4º século mantinha-se rígida a relação com Israel, principalmente no tocante à comemoração das festas bíblicas. Mas aprouve ao sistema então dominante, o sistema romano, romper, cortar, desvencilhar-se de Israel, criando com isso uma religião paralela, onde foram cometidas ali inúmeras distorções, e nós sabemos muito bem o propósito espiritual disso. Então, queridos, esse momento fala muito de memória, fala de identidade, memória do nosso povo, identidade do nosso povo. E é um excelente momento onde nós podemos meditar acerca tanto da memória quanto da nossa identidade, sobretudo hoje, nos dias de hoje. Qual é a minha identidade? Eu pertenço a que povo? Eu sirvo realmente
ao Deus de Israel? Eu estou comprometido com esse Deus que libertou os nossos pais lá no Egito e que de lá para cá tem nos mantido muito bem instruídos acerca da sua vontade, que de lá para cá manteve a promessa com Abraão e todos aqueles que lhe sucederam, ao ponto de delimitar, ao ponto de chamar Yeshua, e colocá-lo na condição de filho, para que ele pudesse ser aquele que nos resgataria dessa vida de desobediência, dessa vida de independência, ensinando-nos a viver da forma como agrada ao Pai. Então, queridos, qual é o real significado de Pêssar? Qual é a motivação com a qual participamos de Pêssar? E ontem, conversando aí com o irmão, eu até pedi que fizesse aqui um esclarecimento acerca do nosso evento. Comemoramos como um memorial, uma lembrança. Não comemoramos da forma como deveríamos comemorar. Ora, por que não? O que está faltando? Queridos, conforme foi explicado no próprio dia, faltam requisitos para que nós cumpramos todo o ritual de Pêssar, tudo aquilo que o Eterno tem para nós. Agora, se está faltando algo, cumpre-nos suprir esse algo, não é assim? Se chegamos em casa e a esposa fala assim, olha, está faltando isso ou aquilo, imediatamente nós saímos e vamos resolver essa ausência, essa falta. Então, com relação às festas do Eterno, a mesma coisa. Falta-nos algo. E o que nos falta foi devidamente identificado. Agora, qual é a providência a ser tomada? Essa é a pergunta. Qual é a providência? Bom, passamos mais um ano. Quantos anos estamos celebrando de forma apenas memorial e nós não estamos progredindo nisso? Estamos certos em fazê-lo? Óbvio que não. Óbvio que não. Tem que haver um progresso. A palavra nos insta o tempo todo: atendei ao tempo decorrido. Uma caminhada com o Eterno é uma caminhada progressiva, ascendente, que nós falamos a miúde aqui nessa sinagoga. Se ela é progressiva e ascendente e eu permaneço estagnado, o problema continua em mim. E aí o que nos impele, ou que deve nos impelir é o que devo fazer. Aquela pregação que Pedro fez por ocasião de Shavuot, Pentecostes, a festa de Pentecostes, onde ele descreve ali, faz uma breve narrativa da história, culminando com o sacrifício de Yeshua, ao ponto do nosso povo se sentir compelido a questionar: o que faremos, irmãos? E nós sabemos que pouco antes disso a pregação de João Batista era uma pregação de arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos. Yeshua não pregou outra mensagem senão arrependei-vos. Ora, mas arrependermos de quê, afinal de contas? Não é arrependimento dos pecados apenas. Pela nossa natureza, pela própria natureza nossa, esses pecados, eles acontecem. Mas qual é a raiz de tudo isso? Então nós temos que identificar a causa e não apenas os seus reflexos, os seus efeitos. E aí o questionamento fatal tem que ser: o que faremos, pois, irmãos?
né? A resposta a essa pergunta determina o real significado de Pêssego, o real significado de Páscoa, né? Porque o evento mais sério, né? Nós sabemos que a palavra nos assevera isso, né? O nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Bom, então eu menti, eu roubei, eu adulterei, eu matei, é isso que efetivamente separa? Isso é o pecado. Sim, separa. Só que muito mais do que isso. A questão é, por que eu menti, por que eu roubei, por que eu adulterei, por que eu matei? Essa que é a questão. Por que eu fiz isso? Então não adianta tratar efeitos se nós não formos na causa. E qual é a causa? A nossa independência, a nossa desobediência. Essa é a causa. Nós continuamos a insistir em fazer a nossa vontade. Nós continuamos, nós sabemos qual é a vontade do Eterno. Muito clara a vontade dele. Os mandamentos são muito claros, né? Mesmo aqueles que não entendemos, os chamados ruquim, mesmo esses mandamentos, né, nós temos a clareza de obedecer. Por quê? Porque o nosso povo prometeu lá atrás, e nós repetimos isso dia após dia: faremos e ouviremos. Não é ouviremos e faremos, faremos e ouviremos. Ou seja, estamos prontos a obedecer. Será? O primeiro desafio que vem, muitas vezes ele nos derruba. Não precisa nem de muito esforço. Nada. Vamos pegar o Shabat, que é o mandamento mais elementar, assim, mais fácil de ser cumprido, em tese, né, pelo menos. Lembra-te do dia de Shabat para o santificar, para separá-lo dos demais dias. 6 dias trabalharás, fará toda a tua obra nos demais dias. Mas no Shabat, separe esse dia, né, para que possamos ter um relacionamento de qualidade. E aí vem uma proposta tentadora para o Shabat, e muitos de nós sucumbem a essa proposta. No Shabat não devemos cuidar dos nossos próprios interesses, não podemos conversar assuntos seculares. A palavra lá em Isaías 58, 13, 14 fala que nós não devemos proferir palavras vãs, não cuidar dos nossos próprios interesses, não fazer a nossa própria vontade nesse dia. Mas ainda assim, se nós não vigiarmos, nós somos pegos fazendo exatamente o que a instrução nos determina a nos abstermos. E olha que eu estou falando de um mandamento fácil de ser cumprido. Não há nenhuma dificuldade. E como eu disse, uma simples proposta nos coloca em xeque, em termos de prioridade. De fato, eu priorizo o reino. Eu não estou dizendo, obviamente, gente, de uma guarda legalista, não é isso. É uma guarda dentro dos padrões que o Eterno determinou. Não se trata de legalismo, trata-se de fidelidade. Fidelidade de cada um de nós como o Eterno. Porque só Ele sabe se efetivamente nós estamos guardando o Shabat ou não. Porque na nossa mente nós podemos estar parados, sem fazer nada no Shabat, mas a nossa mente está querendo produzir, querendo pregar uma peça em nós e acabar transgredindo o mandamento.
Então o Eterno conhece o nosso interior, conhece o nosso coração, e nós temos que fazer de tudo para que esse coração seja apresentado diante dele sem mácula, conforme o salmista mesmo orou ao Eterno: sonda-me, vê em mim se há algo que efetivamente não está agradando o Senhor. E aí é o momento de nós retificarmos numa caminhada passo a passo, mas numa caminhada progressiva, numa caminhada de cada vez mais eu quero depender do Eterno, cada vez mais eu quero obedecer ao Eterno. Porque qual é o sentido de conhecermos toda a legislação, toda a instrução do Eterno e não praticarmos? Qual é o sentido disso? E aliás, Rabino Shaul deixa muito claro lá em Romanos 2, ele fala: não são os ouvidores da Torá que serão justificados, mas os praticantes. Tiago nos adverte: não sejais ouvintes negligentes, muito pelo contrário, sejam operosos praticantes. Ou seja, nós temos um caminho de prática, um caminho de obediência. É fácil? Não é fácil, nós sabemos disso. A obediência em si não é fácil por causa da nossa vontade. Por isso que Yeshua diz com relação a renunciar a nós mesmos. É um requisito sem o qual nós não conseguimos agradar o Eterno. Por quê? Porque nós vamos impondo a nossa vontade. E obviamente eu estou incluído nisso. A minha vontade é muito forte. Agora, eu tenho que submeter essa minha vontade ao governo do Eterno, mediante aquele a quem ele elegeu, Yeshua, que conseguiu se abster da própria vontade, colocar de lado e declarar: eu não vim fazer a minha vontade, sim daquele que me enviou. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Essas palavras que eu estou dizendo não são minhas, mas sim daquele que me enviou. Ou seja, tudo o que está escrito, todas as instruções, elas jamais passarão até que efetivamente sejam cumpridas, palavras de Yeshua. E aí, queridos, nós olhamos para esse evento maravilhoso, é Páscoa, Pêssah, rituais, conforme nós explicamos aqui no próprio dia, vários rituais, e muitos de nós ficam deslumbrados com esses rituais. De fato é muito bonito. Agora, não é essa beleza que o Eterno quer ver em nós. Tem que estar bonito? Claro que tem. Nós não vamos fazer uma festa desorganizada. Agora, dentro desse ambiente organizado, a nossa vida também está organizada tal qual o ambiente, tal qual o ritual está requerendo? Essa é a pergunta para todas as mitzvot, todas. Qual é a minha real motivação ao cumprir o mandamento? Outro dia eu estava ouvindo um rabino dizer que quando um gentio, é claro que nós sabemos que muitos obedecem muitas coisas, uma pessoa que não tem nenhum compromisso com o Eterno, ele honra o pai, por exemplo, ou honra a mãe. Aquele simples ato de fazer isso, de cumprir esse mandamento, ainda que totalmente dissociado do conjunto, porque nós sabemos que é um mandamento, nós sabemos que tem bênçãos atrás disso aí, nós conhecemos a proposta do nosso Deus para conosco. Agora, um ímpio, ele não conhece, mas ele faz. Ele honra o pai ou honra a mãe. E em ele fazendo isso, ele colhe as bênçãos decorrentes desse mandamento. E aí o rabino dizia
que é como se o Eterno dobrasse as bênçãos para ele, exatamente porque ele não está no contexto e ele está cumprindo, enquanto muitos de nós não faz da forma como deveria fazer. Aliás, nós temos um exemplo bíblico disso, onde Yeshua chama a atenção de alguém lá que estava deixando de dar assistência para os pais ao argumento, ao fundamento, bom fundamento, de que doaria o dinheiro para o templo. E Yeshua chama essas pessoas de hipócritas. O que é ser hipócrita? Hipócrita vem do grego teatral, tem a ver com um papel de um ator. Isso é ser hipócrita. É fazer o externo totalmente dissociado do interno. Então, queridos, nesse período de Pêssar, nesse período de Páscoa, qual é o real significado desta festa? Estamos agora também, logo na sequência, em uma festa agregada a outra, a festa dos pães ácimos. Qual é o significado desta festa? O mandamento diz que nós temos que nos abster do fermento, e aí tem um mandamento negativo e um positivo, que é comer pães ácimos todos os dias. Qual é o fundamento? Lá em 1 Coríntios, abram por gentileza, 1 Coríntios capítulo 5. Vamos rever esse texto. Primeiro Coríntios capítulo 5, a partir do verso 7. 1 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 7, diz assim: lançai fora o velho fermento. Perfeito? Nós temos um mandamento aqui em Êxodo 12 que nós devemos tirar todo o fermento da nossa casa. Aqui Paulo pega exatamente o princípio e dá uma aplicação prática a esse princípio. Ok, vamos lançar fora todo o fermento. Algo material atrás significa o que, afinal de contas? Arahá, mediante o ensino de Rabino Shaul, nos dá o significado. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Ora, Paulo está afirmando aqui que os coríntios, nesse momento aqui no capítulo 5, já eram nova massa. Isso pressupõe o novo nascimento, pressupõe aquele princípio de em Yeshua ser nova criatura, nova massa, sem fermento. E Paulo afirma: como sois de fato sem fermento. Ora, como Paulo poderia afirmar isso? Esse é o princípio do corpo. Paulo liderando uma congregação, uma carral em Corinto, ele estava ali testemunhando que aquelas pessoas estavam se esforçando para viver sem fermento. E aí ele diz: pois também Yeshua, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso o quê? Porque Yeshua foi imolado, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Não se trata mais agora de ir no templo, sacrificar o cordeiro, ir para casa e comer aquele cordeiro com a família. Não, mas qual é o significado disso?
Agora nós sabemos o real significado disso. Então agora nós temos um Cordeiro verdadeiro, aquele que efetivamente, com palavras de João, que tira o pecado do mundo. Notemos, queridos, que ele não fala aquele que tira os pecados do mundo, ele tira o pecado do mundo. Qual o pecado? O pecado da rebelião, da obstinação, da não dependência, ou seja, da independência, da desobediência. Esse é o pecado que desencadeia todos os demais. Nós só fazemos isso porque somos rebeldes. Então a rebelião é que está por trás de tudo. A independência, a nossa vontade continua mandando. E aí Paulo diz: por isso também Yeshua, nosso Cordeiro, foi imolado. Por isso, já que ele foi imolado, agora sim nós vamos celebrar a festa da forma correta. Olha aí, por isso celebremos a festa de Pêssar, óbvio, o contexto aqui é esse. Não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia. Veja Paulo aqui dando nomes, classificando o fermento, o que imperava ali naquele meio, o que impera, aliás, a nossa vida, o fermento da maldade e da malícia, mas sim com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então deixa a malícia, deixa a maldade, agora não, agora é sinceridade e verdade. Esses são os ázimos. Então, nesses 7 dias, toda vez que comermos um pão sem fermento, o famoso pão ázimo, que o façamos lembrando do seu significado, da sinceridade e da verdade. E obviamente, gente, esses atributos aqui da sinceridade e da verdade, ele tem reflexo vertical e horizontal, reflexo do nosso relacionamento para com o Eterno e também reflexo do nosso relacionamento com o próximo. Por quê? Porque uma coisa está vinculada à outra. Todos os mandamentos, e aliás, esse é o resumo de toda a Torá, não apenas dos 10 mandamentos. Tem a ver com amor a Deus e amor ao próximo, ou seja, relacionamento vertical e o relacionamento horizontal. Então celebremos esta festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os ázimos da sinceridade e da verdade. Essa é a essência. Esse é o significado real da festa de pães ázimos. Sabemos o motivo pelo qual nosso povo foi orientado a guardar, a praticar essa festa durante esses 7 dias. O fato em si nós já conhecemos. Logo após um período de escravidão, tudo aquilo que o Eterno faz no meio do nosso povo, sobretudo aí após as 10 pragas, com as quais ele dizimou o Egito. Então, tudo isso, o sacrifício de Pêssar, onde tem lá a morte dos primogênitos, e o nosso povo foi poupado, exatamente para nos ensinar o real significado do sacrifício do Cordeiro. Agora os pães ázimos, pela pressa em sair daquele cativeiro, e agora nós temos aqui o seu real significado também, da sinceridade e da verdade. Tudo isso tem um significado espiritual, e é esse significado que nós temos que buscar. Muito mais importante do que a forma.
não estou desprezando a forma, não estou dizendo que nós devemos desprezar os rituais, mas realçar que o ritual, a forma, só tem sentido se o nosso coração, ou melhor, se nós estivermos dispostos a submeter a nossa vontade, diga-se o nosso coração, ao real significado daquilo que nós estamos comemorando. E nós vemos, queridos, que o Eterno sempre prima, primeiro pela família. Primeiro pela família. O sacrifício era feito no templo, voltava-se para casa onde os familiares participavam. Isso, qual é o significado disso? É muito óbvio, é o testemunho que Maria Lúcia deu aqui hoje. Se nós não cumprirmos e vivermos a palavra do Eterno, a instrução do Eterno, na nossa casa, onde mais nós vamos viver? Ou seja, tem que começar pela nossa casa. Não pode ser no nosso trabalho, em prejuízo da nossa casa. Tem que ser no nosso trabalho, desde que a nossa casa já esteja em ordem. Então, existe aqui uma prioridade. Primeiro é a família. Primeiro é a família. Estabelecer uma ordem na família, aí sim eu vou estendendo isso. No meu trabalho, com as pessoas com as quais eu tenho contato. Obviamente, no contexto de família está a congregação, está o corpo hoje representado pelo corpo de Yeshua, ou seja, todo esse ritual de Pêssar aqui para nos apresentar agora, mediante todo o ensino da Brit Hadashah, como edificar é construir, gente. Como construir, como alinhar um padrão de acordo com um modelo. Então nós temos as instruções e além das instruções nós temos um modelo. Olha como que fica mais fácil, Uma coisa eu entregar para vocês, olha, o Evandro me deu umas instruções lá de como fazer um determinado trabalho. Ok, eu li lá e falei assim, não, eu entendi. Mas eu só fui entender realmente na hora que nós fomos colocar a mão na massa. Na hora que ele começou a fazer, que liga daqui, liga dali, agora sim, agora eu entendi. Ou seja, as instruções sem a prática, sem um modelo ali para a gente seguir, muitas vezes a informação se perde. E o Eterno é tão bondoso, tão misericordioso, que a parte de tudo isso, ele providencia tudo. As instruções e ainda manda um modelo perfeito. Alguém que efetivamente conseguiu cumprir. Ora, eu pergunto aos irmãos, podem responder. Por que Yeshua conseguiu cumprir e nós não? Independente do Pai, Exatamente isso. Mas por que então nós não conseguimos? Independente. O contrário é verdade. Mantemos a nossa independência. E aí o nosso modelo diz, ele nos dá a fórmula. Olha, se nós não negarmos a nós mesmos, negar a nós mesmos, gente, é negar a nossa vontade. Volto a dizer, a nossa vontade nos engana o tempo todo, porque nós não queremos fazer aquilo que convém, aquilo que agrada ao Eterno. Nós queremos fazer sempre a nossa vontade. Não que isso, às vezes, vai ser um desastre total em termos de desobediência, não é isso.
mas não é a vontade do Eterno. Simples assim. Nós criamos uma alternativa e ainda temos a sensação, e muitas vezes declaramos isso, que a nossa vontade é muito melhor que a do Eterno. É possível isso? Não é possível. E aí a palavra explica isso. Ela fala que o nosso coração, ele é enganoso. Quando não é o nosso coração, é o nosso orgulho. Por quê? Porque eu não quero tomar um conselho com uma pessoa mais experiente que eu. Eu não quero, dentro do corpo, compartilhar. Ou seja, eu continuo na minha independência, eu continuo fazendo o que me der na telha. Esse efetivamente não é o padrão do Eterno. Por exemplo, essa questão do Shabat. Quando a pessoa não tem coragem de denunciar, ela vai trabalhar no Shabat, é porque ela acha que ela sabe mais que Deus. Tá? Não vou perder meu trabalho, vou perder meu sustento, não sei o quê. Não confia na fidelidade de Deus, na perfeição da lei dele. Sem dúvida é isso. Não tem outra explicação. Mas isso demonstra o quê? Demonstra que uma pessoa que ainda age dessa forma, ela não teve ainda a experiência necessária para com o Eterno. Só é um religioso, vamos dizer assim. O religioso, queridos, ele declara. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença de um servo do Eterno e de um religioso? A diferença é que o servo do Eterno, ele declara que quer servir a Deus e ele faz de tudo para servir a Deus. O religioso, ele declara que quer servir a Deus, mas ele continua no controle de todas as suas ações. Ou seja, ele não entrega aquilo para o Eterno. Ele não entrega. Então, ele ainda é o centro da vida dele. O religioso continua com o desejo de se agradar. Não, primeiro eu. Primeiro eu. Ele fica escolhendo o que ele quer obedecer e o que não quer, né? Aí entra exatamente isso. Entra numa escolha seletiva de mandamentos. Isso aqui eu vou fazer, isso aqui não me convém fazer. É uma questão de conveniência. Mas, por exemplo, eu falo disso todas as vezes, fica meio redundante, mas vamos lá. Essa questão do trabalho, por exemplo. Gente, eu não conheço assim, uma palavra que seja mais clara do que as bênçãos de guardar o Shabat. Volto a dizer. O Eterno, ele fala assim: olha, eu estou colocando diante de vocês as bênçãos e as maldições. Escolham as bênçãos. O Eterno diz: lembra-te do dia de Shabat para o santificar. Você vai fazer tudo que você tem que fazer nos outros dias, o Shabat você vai separar. É sagrado. Isso é santificar, separado, sagrado. Relacionamento de qualidade agora entre nós e ele, relacionamento de qualidade com os irmãos, atendendo aí a santa convocação de Levítico 23, onde ele diz que essas são as minhas festas, santas convocações, sendo o Shabat a primeira. E aí, para reforçar, Isaías dá o conceito perfeito da guarda do Shabat. Se vocês obedecerem o mandamento de guardar o Shabat, se vocês não violarem esse mandamento, se vocês chamarem ao Shabat santo e deleitoso dia de Adonai, não seguindo os próprios caminhos, não fazendo a sua própria vontade, não conversando aí coisas vãs, então, ou seja, se vocês fizerem isso, então vocês se deleitarão em Adonai, e ele vai sustentar vocês e vai fazer com que vocês cavalguem sobre os altos da terra.
e sustentará vocês com as bênçãos, com a herança de Jacó. Mas claro que é isso. E aí eu tenho toda essa promessa e alguém fala assim, aqui, não vou nem falar isso não. Olha, eu estou com um emprego para você. Tem um trabalho para você. Trabalho, você vai ganhar aí 10x aí, muito dinheiro. Só que você vai ter que trabalhar no Shabat. Não, eu guardo o Shabat, eu sou do segmento tal, e eu guardo o Shabat. E aí, muitas vezes a empresa fala assim, não, tudo bem, você pode entrar e depois a gente vê isso. Né? E vai chegar um momento, óbvio que vai, e nós sabemos que isso acontece a miúde, né? Vai chegar um momento que o chefe vai virar e falar assim que vou precisar de você no Shabat, no sábado, né? Vou precisar de você no sábado. Não tem mais. A sua presença aqui ela é imprescindível. Se você não trabalhar no Shabat, nós vamos parar uma produção aqui de milhões. E aí o que nós fazemos? O que deveria ser feito, né? O que deveria ser feito e o que efetivamente é feito. Agora, por que é feito assim? É porque essa pessoa não teve ainda uma experiência real com o seu Criador, ao ponto de confiar. E aliás, eu digo que isso aí é uma opinião minha, pessoal, né? Eu penso que se ela tivesse, nem lá ela estaria, porque o Eterno fala que nos coloca por cabeça e não por cauda, né? É o mundo que tem que se sujeitar ao governo de Deus, e não o contrário. Um servo de Deus trabalhando num sistema que contraria toda a instrução de Deus. Isso não faz sentido. E aí eu costumo dizer, né, gente, o Eterno, eu penso que o povo dele tem que ser empreendedor, ou seja, profissionais autônomos, ou seja, dono do seu próprio negócio. Para quê? Para não se sujeitar ao sistema do mundo. Qual exemplo? Pois é, exatamente. Falando do trabalho dele, o Chapo não trabalhar no sábado. Todas as vezes que eles vêm assado, eu lanço o serviço, mandar embora por causa do sábado. Mas eu permaneci. Isso tem que ser cristalino e inegociável. Eu não estou falando, gente, mais uma vez eu pontuo aqui, não se trata de legalismo. Não vou fazer nada, porque de repente a pessoa fala assim, tem uma pessoa que se acidentou ali e eu não posso fazer nada no Shabat. Não é disso que eu estou falando. E Yeshua deixa claro, é lícito fazer o bem no dia de Shabat. Claro. Se você está fazendo algo para terceiro, que é necessário, é imperioso, não há outra forma, é urgente, é outra história. Isso não é violar o Shabat, muito pelo contrário, isso é dar o real significado para o Shabat. Agora, trabalho secular no Shabat, não. Esse é o primeiro quesito do Shabat, diz respeito às nossas atividades. 6 dias trabalharás, ou seja, nós temos 6 dias para trabalhar e fazer todo o nosso trabalho. E aí nós muitas vezes não fazemos nesses 6 dias e queremos recuperar o tempo no Shabat. Não pode. E as famílias também, né, Deus, que podem conviver mais, né? Normalmente, durante a semana é muito mais difícil guardar um dia para convivência. Exatamente, tudo coopera, para edificação, para santificação, para uma vida de qualidade. Olha que tempo de qualidade que nós temos no Shabat, são 24 horas de qualidade que nós temos para relacionar com o Eterno, para estarmos aqui
estudando, aprendendo, relacionando com os irmãos de forma agradável a Deus, sem pressa, sem ficar olhando, como diz, gostei do Rodrigo hoje que ele fosse com a pessoa assim, não, aqui nós temos horário de começar. É lógico que eu não vou me estender demais, mas nós não podemos também ficar presos a horários. Porque tem gente que se atrasa 5 minutos já começa. A pessoa fica 10 horas na frente de uma rede de televisão ou de computadores, assistindo séries e filmes, etc, mas não tem a paciência de esperar 5 minutos, 10 minutos a mais, enquanto está se expondo a palavra do Eterno, a instrução do Eterno. Eu particularmente também não consigo entender essas coisas, mas... Então, queridos, esse momento é um momento é um momento dessa reflexão. Qual é o significado? Em que eu estou inserido? Bom, eu estou inserido num contexto de fazer a vontade do Criador, do Todo-Poderoso. Bom, o que eu devo fazer para isso? Foi o que o Brian perguntou outro dia, falou assim, nossa, o que eu tenho que fazer então? Essa é a pergunta, eu falei com ele, essa é a pergunta que cabe a cada um de nós, que foi a pergunta feita por aqueles que ouviram a explanação de Pedro. O que faremos, pois, irmãos? Ou seja, ele até usou essa expressão também, ele falou, eu estou perdido. Eu falei assim, estamos todos. Exatamente essa é a conclusão de quem quer fazer. Quem quer fazer vai chegar a essa conclusão. Senão vai continuar encontrando desculpas e boas desculpas para continuar também fazendo a própria vontade. E nunca se adequar à vontade do Eterno. E aí, queridos, mais uma vez, a palavra diz que nós não conseguimos enganar o Eterno. Fala que nós não podemos zombar dele. Então, assim, eu penso que é um caminho muito sério, e aí Yeshua, isso é tão sério, mas tão sério, que Yeshua ele coloca condições para que a pessoa siga esse caminho. Ora, mas não é para todo que queira? Não, tem condições. Você quer? Deixe-me ver se você quer mesmo. Deixe-me ver. E Yeshua começa a apresentar condições. E aí ele cita algumas parábolas para mostrar o que é o reino de Deus. Você compreendeu o que é o reino de Deus? Você sabe o que é o reino de Deus? Você quer mesmo o reino de Deus? Por que esses questionamentos? Por que essas indagações? Por que eu tenho que pensar nisso? É porque nós estamos acostumados com o reino das trevas. O governo deste mundo, que faz exatamente o oposto da vontade de Deus. Então é nesse governo que nós estamos inseridos. E aí agora, quando eu declaro que eu quero servir a Deus e agradar a Deus, eu não consigo mais, vou entrar em choque, porque eu não consigo agradar a dois senhores. Não consigo mais. Então agora é o momento de escolher. Eu vou agradar a Deus ou eu vou continuar no sistema desse mundo? Lá em Mateus 13:44, Yeshua diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. Ou seja, ele encontrou algo extremamente valioso que faz com que ele fique transbordante de alegria.
Quem se lembra desse momento? Quem se lembra que chegou nesse momento aqui de encontrar esse tesouro no campo e ficar transbordante de alegria, ao ponto de querer abrir mão de tudo para adquirir esse tesouro? Um servo do Eterno, queridos. Um servo do Eterno. O Eterno. Ele é o centro da nossa vida. Para o servo do Eterno, quem é o centro é Ele, o Eterno, não nós. Enquanto religioso, ele quer usufruir dos benefícios de Deus, tão somente. Ele continua sendo o centro. Ele gosta de estar no meio, mas só num grau de religiosidade, sem compromisso. Eu não quero compromisso. Esse negócio me incomoda. Eu tenho que dar satisfação para o irmão? Como assim? Em Mateus 7, 13, 14, Yeshua diz: entrai pela porta estreita. Ele já dá as condições, gente. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Muitos. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. E aí tem pessoas que querem. Então aqui Yeshua apresenta duas situações: uma porta larga e uma porta estreita. Só que tem gente que constrói uma terceira porta, e quer uma porta média. Não quero ficar nem lá nem cá. Esse negócio isso aqui é extremo demais, Você está sendo fundamentalista, Você está ou é 8 ou 80. Não, vamos ficar aqui no 40. Então ele quer. Ele não quer um caminho tão estreito assim, que tem que obedecer a tudo, mas também não quer um caminho tão liberal quanto do mundo. Vamos criar um caminho alternativo. Que ele dá conta. Que ele dá conta, exatamente. Eu continuo no governo, então eu quero algo que eu consiga fazer. E volto a dizer, queridos, a vontade do Eterno está aqui, Essa é a vontade dele. Esse é o pacto dele. Esse é o pacto dele. Ou nós abraçamos, ou nós refutamos. Não tem esse caminho do meio. Não tem esse caminho do meio. Eu tenho 1 milhão de textos para ler aqui, eu gostaria muito de lê-los, mas de fato vai estender demais. Eu estou no terceiro parágrafo de umas 20 páginas. Mas eu vou finalizar aqui com Isaías 56. Abra Isaías 56, por favor. E aí nós prosseguimos na segunda e na quarta. Isaías 56, queridos, focando só nessa questão do Shabat novamente, de fato eu queria ser mais amplo, mas dada aí a exiguidade do tempo, Isaías 56 nos apresenta uma situação aqui. Veja bem, acompanhe comigo a leitura, por favor. A partir do verso 1. Assim diz Adonai: mantende o juízo e fazei justiça,
O que é manter o juízo? O que é fazer justiça? É andar, é julgar de acordo com os padrões da Torá. Então, quando ele diz, mantenham o juízo e a justiça, façam justiça de acordo com os padrões da Torá. O mundo diz assim, nós não devemos julgar ninguém. Isso é o que o mundo diz. Porque a palavra fala que nós devemos julgar segundo a reta justiça. Ou seja, segundo as instruções da terra. Então, nós não só podemos, como devemos. Pois, afinal de contas, nós estamos aqui em pleno período de Pêssach, falando de fermento. E um pouco de fermento faz o quê? Leveda toda a massa. Põe tudo a perder. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Profecia messiânica. O Eterno, a partir aqui de Isaías, aliás, desde Isaías 53, ele já vem falando nisso, né? E ele está alertando, olha, a minha justiça está prestes a vir, está prestes a se manifestar, né? E aí, olha o verso 2: feliz é o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma. O que é firmar, gente? É não ficar titubeando, exatamente, é se posicionar. Eu estou firme, eu estou fincado, eu estou pregado, seguro. Não é levado por ventos de doutrina. Isso, nada me balança. Eu tenho aqui um alicerce. Eu tenho um alicerce tão firme. E aí o Senhor fala assim: construa sobre a rocha, porque virão ventos, tempestades, etc, 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 mas permanecerá inabalável. É esse o sentido aqui. Então, feliz é o homem que faz isso, e o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o Shabat e guarda a sua mão de cometer algum mal. E aí, olha como que prossegue. Não fale o estrangeiro que se houver chegado a Adonai dizendo, ou seja, aquele de fora que está aqui no nosso meio, ele não precisa de ter esse pensamento aqui agora que vai ser lido. Não fale isso. Não fale o estrangeiro dizendo, Adonai com efeito me separará do seu povo, ou seja, eu não vou ser aceito no meio do povo de Deus. Nem tampouco diga o eunuco. O que é eunuco, gente? Um de cada vez. Eunuco era alguém que era castrado ali para servir a um harém, geralmente, né? Trabalhar para reis. Então, mas se o eunuco, qual que é o ponto aqui? O eunuco, ele sendo castrado, ele não reproduzia. Ou seja, de fato, ele não teria descendentes, ele não teria posteridade. Mas ainda assim, ele nessa condição, e aí deixa eu falar lá, né, como que uma pessoa chegava a esse ponto. Uns já nascem assim, outros se fazem assim, até por causa do reino de Deus, enfim, ele está ali. E obviamente tinha aqueles casos de necessidade de trabalho. Então a pessoa se fez eunuco ali. Mas não diga esse que não terá descendência. Olha como que o Eterno valoriza. Não diga o eunuco, eis que sou uma árvore seca, ou seja, eu não vou produzir frutos. Eu não tenho como produzir frutos. Porque assim diz Adonai, aos eunucos que guardam os meus Shabbatot, os meus sábados. Aos eunucos que escolhem aquilo que me agrada, não aquilo que agrada a eles. E
e abraçam a minha aliança. A aliança está aqui, gente. Ela está aqui. É aquilo que eu falei, nós abraçamos. Não é gostoso quando você dá um abraço aí no seu cônjuge, né? Aí você está abraçando, não é gostoso? Você está aconchegante ali. É uma aliança. Agora, quando não existe essa aliança, você quer afastar. Que abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Ou seja, o eunuco ele não produz, ele é uma árvore seca, mas o Eterno está prometendo aqui dar um nome e um memorial para ele muito melhor do que se ele tivesse filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Ô, gente, olha o valor disso. Olhe o valor disso. Agora, quanto aos estrangeiros. Aos estrangeiros que se chegam a Adonai para servirem e para amarem o nome de Adonai. O que é amar o nome de Adonai, gente? Obedecer. Se uma pessoa diz que ama a Deus e não obedece os seus mandamentos, ela é mentirosa. Aos estrangeiros que chegam a Adonai para o servirem e para amarem o nome de Adonai, sendo deste modo seus servos, sim, todos os que guardam o Shabat, não o profanando, e abraçam a minha aliança, olha aí, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para o povo de Israel. Todos os povos. Enxerto, tá? Aqui não está excluindo. Aqui quando diz que a casa deles será chamada casa de oração para todos os povos, é porque pode vir o estrangeiro, pode vir o eunuco, obviamente enxertados em Israel. Todos os povos podem se achegar, né? Mas é uma casa só, é um Deus só, é um pastor só, é um entendimento só também, uma instrução só. Exatamente. Não são 40 mil teses de teologia espalhadas. É um só entendimento. Paulo fala sobre isso. Sede vós do mesmo entendimento. Por quê? Porque, caso contrário, vai ter divisão. E a divisão, Yeshua traduz isso muito bem. Ele fala que uma casa dividida, ela não prosperará. Subsiste, ela não prospera. Verso 8, assim diz Adonai, o nosso Elohim, que congrega, olha aí quem que ele está congregando, os dispersos de Israel, ainda congregarei outros aos que se acham reunidos. Então, queridos, isso aqui é cumprimento também de Jeremias 31. Eis que vem dias, diz Adonai, que farei uma nova aliança, ou renovarei a minha aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que foi feita naqueles dias. Tábuas de pedra, rolos de pergaminho. Né? Porque essas mesmas leis agora estarão escritas no nosso coração. Né? Então só muda o lugar. São as mesmas leis. O Eterno deixa muito claro que enquanto tudo estiver aí da forma como ele estabeleceu, nada, né? Yeshua repete isso, nada vai se alterar até que efetivamente tudo seja cumprido. Que o Eterno tenha misericórdia de nós, que Ele nos dê discernimento, sabedoria para nesses dias, comemorando o Pêssah, comemorando a festa dos pães asmos, nos preparando agora para a festa de Shavuot, né, daqui a 7 semanas. Contando o homem, No período de contagem do homem,
né, que nós tenhamos o real discernimento daquilo que significa todas essas festas. Nova criatura, né, Deus? Isso, sendo nova massa, nova criatura, né, nos renovando, né, por meio da nossa mente. Paulo diz isso, né, renovai-vos pela transformação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Adonai. Que Ele nos abençoe a todos. Shalom a todos.